O meu grupo vai falar sobre o sistema sensorial da audição e do equilíbrio. Meu grupo é composto por Larissa, Moisés e Kevin. E eu agora vou apresentar a anatomia da orelha externa e o sistema auditivo de equilíbrio. A orelha é o órgão responsável pelo sistema auditivo e de equilíbrio. A audição é responsável pela nossa capacidade de reconhecer o ambiente externo, de ouvir, escutar os sons do ambiente que estamos. O equilíbrio é o que mantém a estabilidade postural e a orientação do nosso corpo com o meio. A audição é essencial tanto para a comunicação como também para alerta, é, como uma buzina ou até mesmo um som de algum animal predador. E a orelha ela é dividida em orelha externa, média e interna. E a externa é que eu irei falar a seguir. Eu vou falar sobre o mecanismo da audição. O mecanismo da audição é o seguinte: a orelha externa direciona a onda sonora ao meato acústico, onde irá atingir a membrana timpânica e gerará uma sequência de vibrações em ossos até enfim a vibração chega à lâmina basilar, que move as células ciliadas do órgão espiral, gerando impulsos nervosos nos neurônios da fibra nervosa para formar os sons no cérebro. E o mecanismo de equilíbrio. O aparelho vestibular é o responsável pelo equilíbrio, e são dois tipos de equilíbrio, o estático e o dinâmico. O estático é a manutenção do corpo em relação à gravidade, o dinâmico é a posição do corpo em resposta a movimentos rápidos, como aceleração e desaceleração. Bom, a orelha externa, ela é formada pelo pavilhão, ela é formada pelo pavilhão auricular e pelo meato acústico externo. O pavilhão auricular é toda essa porção visível da orelha, que é o apêndice situado lateralmente na cabeça. Ela é formada por cartilagem, menos o lóbulo, que ele é formado por tecido fibroso, gordura e vasos sanguíneos. A função principal é canalizar o som, conduzindo para a orelha média, que canalizar o som para a orelha média. Aqui a gente tem no pavilhão auricular a hélice, a fossa escafoide, a escafa, a gente tem a fossa triangular, tem a antihélice, que é o número 4, que ela tem uma bifurcação aqui. A gente tem concha, o trago, o antitrago, tem a incisura intertrágica, que é essa aqui do meio, e o lóbulo. Aqui, onde é o metaacústico, ele é o tubo curvo, que tem aproximadamente 2,5 cm, e está situado na cartilagem da orelha e no osso temporal. Possui pelos e glândulas especializadas denominadas glândulas ceruminosas, que produzem o cerume com função de manter a membrana timpânica flexível, impermeável, além de impedir a entrada de corpos estranhos, micro-organismos que causam infecção. O meato ele serve também de câmara de ressonância, ampliando algumas frequências de sons. Gente, tudo bem? Eu vou falar sobre a orelha média e a orelha interna, então vem comigo. Gente, aqui vocês podem ver a anatomia da orelha, e aqui a gente tem a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Eu vou falar para vocês sobre a orelha média e a orelha interna. Bom, gente, a orelha média, ou cavidade timpânica, é uma cavidade cheia de ar situada na parte petrosa do osso temporal e é revestida por tecido epitelial, e nela existem os ossículos da audição. Aqui estão os ossículos, aí que a gente tem eles, o martelo, a bigorna e o estribo. A grande função desses ossículos será receber a vibração sonora que chegou através da membrana timpânica. Essa vibração
é transmitida pela membrana timpânica para os ossículos, e esses ossículos vão vibrar uns sobre os outros. E o estribo, então, irá causar uma pressão hidráulica que será transmitida para dentro da orelha interna. Bom, então nós temos, para dar mais ênfase, aqui a gente tem o martelo, aqui nós temos a bigorna e aqui nós temos o estribo. Mas então, o que é membrana timpânica? A membrana timpânica, tímpano, é uma membrana fibrosa, recoberta de pele, que está ali fazendo a divisão do meato acústico e externo para a orelha média. Então, aqui nós temos a membrana timpânica. A membrana timpânica tem grande importância, pois a onda sonora, quando entra pelo meato acústico externo, irá bater na membrana timpânica, provocando a vibração dessa membrana. Então, como já foi dito anteriormente, essa vibração se estende pelos ossículos, que então irá para o labirinto, de forma que esse som chegue ao nosso sistema nervoso central. Falando agora de algumas características da membrana timpânica, nós temos a cor dela, que deve ser cinza perolado e translúcida. E também é importante a presença do cone de luz, pois ele marca a saneidade da membrana. E é importante também lembrar que não existe abertura na membrana. Então, essa aqui seria a parte cinza perolado e aqui a gente tem o cone de luz. Dá pra ver aqui o cone, tá vendo? Agora irei falar sobre a tuba auditiva. A tuba auditiva é um canal que liga a orelha média à nasofaringe. A tuba auditiva se encontra fechada, porém ela se abre com alguns movimentos do nosso palato mole. A tuba auditiva é uma estrutura óssea cartilaginosa e ela tem 1/3 ósseo e 2/3 cartilaginosos. A tuba auditiva é envolvida por 2 músculos, levantador do véu palatino e tensor do véu palatino. Essa aqui, então, é a tuba auditiva. Quando eu falo que ela tem 1/3 ósseo, porque essa parte aqui é constituída de osso e depois aqui a gente já tem a parte cartilaginosa dela, que são 2/3. Agora vamos falar da orelha interna. A orelha interna é uma parte do sistema auditivo e de equilíbrio que está escavada dentro do osso temporal. Teremos uma moldura em volta das estruturas que formam a orelha interna, que é uma parte do osso temporal mais rígida, que estará formando essa estrutura. Então, aqui a gente tem a parte da orelha interna, e essa moldura que foi citada é o labirinto ósseo. Esse conjunto ósseo muito rígido, que vai estar abrigando em seu interior as estruturas da orelha interna, é chamado de cápsula ótica. Então, aqui a gente tem a cápsula ótica. E ela abriga as estruturas da orelha interna. A cápsula ótica é, então, um arcabouço ósseo. Dentro desse arcabouço, existem várias escavações. Teremos uma parte oca dentro desse arcabouço ósseo, que é o labirinto ósseo. E o labirinto ósseo está dentro da cápsula ótica, como já foi citado. Então, aqui a gente pode ver as partes ocas, né? Esse labirinto ósseo está dividido em labirinto coclear, labirinto vestibular e canais semicirculares. Porém, é importante dizer que, dentro do labirinto ósseo, nós temos uma parte membranosa e chamamos ela de labirinto membranoso, e ele está abrigado dentro do labirinto ósseo. Ele não ocupa todo o espaço que existe dentro do labirinto ósseo. Então, aqui, azul, a gente tem todo o labirinto membranoso. Então, vamos imaginar que esse labirinto membranoso que está em azul é esse estojo meu azul. E todo o labirinto ósseo é o meu copo. Então, o que eu quero buscar com essa analogia é que eu tô querendo dizer para vocês que o labirinto membranoso ele está dentro do labirinto ósseo, mas ele não ocupa todo o espaço, ainda tem o espaço oco. Então, isso que vocês estão vendo aqui tá assim. Então, vamos lá. Dentro do labirinto ósseo, que é aqui, existe um líquido. E esse líquido é chamado de perilinfa. E a sua composição é parecida com líquido extracelular.
Agora, falando o que tem dentro do labirinto membranoso, a gente também tem um líquido, só que esse líquido ele é chamado de endolinfa. E sua composição é parecida com o líquido intracelular. Então, aqui a gente tem o labirinto ósseo, aqui a gente tem o labirinto membranoso. O labirinto membranoso está aqui dentro do labirinto ósseo. E aqui a gente tem um líquido chamado perilinfa. E aqui a gente tem, aqui dentro a gente tem outro líquido que é chamado de endolinfa. No labirinto ósseo, temos duas aberturas. Uma abertura é a janela oval ou janela do vestíbulo. E temos uma outra abertura, que é a janela redonda ou janela da cóclea. Então, aqui a gente tem a janela da cóclea e aqui a gente tem a janela do vestíbulo. Agora que eu já expliquei do líquido, eu posso explicar outra parte. Lembra quando a membrana timpânica está vibrando e aí vibra os ossículos, vai chegando até lá no estribo? Então, o estribo ele vai vibrar, só que o estribo ele vai vibrar igual um pistão, ele vai ficar assim. E o estribo ele tá nessa cavidade aqui, olha. Ele tá aí, ó, na janela do vestíbulo. E ele tá aí tampando. Então, quando o estribo fica fazendo assim, ele tá pressionando aqui, ele tá batendo aqui nessa janela. E aí, o que vai acontecer? A perilinfa, que é aquele líquido que eu falei pra vocês, que tá na cavidade óssea, ela vai começar a mexer também. Porque tem alguma coisa batendo nela, o líquido vai ficar o quê? Vai ficar vibrando, né? Bom, vamos lá então, né? Então, à medida que o estribo está se movimentando como um pistão, ele vai estar, na verdade, empurrando a perilinfa, transmitindo essa vibração para quem? Para a perilinfa. Então, essa vibração será conduzida através desse líquido, que é a perilinfa, para dentro do labirinto coclear. E essa vibração vai passar por todo o labirinto coclear até chegar na janela cloacal. Então, a vibração vai começar aqui, olha, o estribo vai estar aqui, ó, e aí vai passar por aqui tudo e vai sair na janela coclear. Ó, essa imagem aqui dá pra mostrar direitinho pra vocês, olha. Ó, aqui a gente tem o meato acústico externo, aí vai entrar o som e tudo mais. Aí aqui a gente tem a membrana timpânica. A membrana timpânica vai vibrar, que vai vibrar o martelo, que vai vibrar a bigorna, que vai vibrar o estribo. E olha aí, ó, o estribo, ele tá meio que tampando aqui, aquela janela que eu falei pra vocês. A janela do vestíbulo, que aí ele vai ficar pressionando a perilinfa. O líquido vai ficar o quê? Vai ficar vibrando, né? Bom, vamos lá então, né? Então, à medida que o estribo está se movimentando como um pistão, ele vai estar, na verdade, empurrando a perilinfa, transmitindo essa vibração para quem? Para a perilinfa. Então, essa vibração será conduzida através desse líquido, que é a perilinfa, para dentro do labirinto coclear. E essa vibração vai passar por todo o labirinto coclear até chegar na janela cloacal. Então, a vibração vai começar aqui, olha, o estribo vai estar aqui, ó, e aí vai passar por aqui tudo e vai sair na janela coclear. Ó, essa imagem aqui dá pra mostrar direitinho pra vocês, olha. Ó, aqui a gente tem o meato acústico externo, aí vai entrar o som e tudo mais. Aí aqui a gente tem a membrana timpânica. A membrana timpânica vai vibrar, que vai vibrar o martelo, que vai vibrar a bigorna, que vai vibrar o estribo. E olha aí, ó, o estribo, ele tá meio que tampando aqui, aquela janela que eu falei pra vocês. A janela do vestíbulo, que aí ele vai ficar pressionando a perilinfa. No labirinto membranoso, nós temos células especializadas na captação dessas vibrações. Ou seja, a perilinfa vai transmitir a vibração para o labirinto membranoso, de forma que irá movimentar a endolinfa. Essa movimentação da endolinfa vai provocar a movimentação de cílios que existem em células ciliadas, e a movimentação desses cílios vai ser então transmitida através da parte coclear do nervo vestíbulo coclear para o sistema nervoso central, levando as informações auditivas. Nessa imagem aqui, a gente tem um corte da cápsula óptica, que a gente estava falando, e aí ficou assim. Bom, então aqui a gente tem o labirinto membranoso, ele é um pouco triangular, e aí dentro dele a gente tem a endolinfa, e aqui a gente vai ter aquelas células especializadas, ciliadas, que aí quando esse líquido mexer a endolinfa, a endolinfa tá se mexendo porque a outra estava se mexendo, a outra no caso é a perilinfa, né? A perilinfa vibrou, e aí acabou vibrando a endolinfa que tá dentro do labirinto membranoso,
que aí fez a movimentação dessas células especializadas. E aqui nós estamos até o nervo, olha, mas aí mais pra frente a gente fala sobre o nervo. Nessa imagem aqui, a gente também consegue observar que o labirinto membranoso divide a rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano. É na rampa do vestíbulo que a onda sonora chega e vai até a cóclea e segue. Para onde que ela segue? Ela vai até esse ponto aqui, ó, que a gente chama de helicotrema, que é o meiozinho aqui. Então, quando a onda sonora ela chega aqui, ela volta, mas agora ela volta pela rampa do tímpano. Antes, ela tinha ido pela rampa do vestíbulo, e agora ela tá indo pela rampa do tímpano, que é essa daqui. Então, é como se fosse, vai, depois chega aqui na helicotrema, ela volta, e aí ela vai sair naquela janela que a gente falou. Vai sair aqui na janela da cóclea. E só voltando aqui no assunto das células ciliadas, é a membrana basilar que tem essas células. Vamos falar do labirinto vestibular. Então, gente, dentro do labirinto vestibular, também temos as estruturas membranosas, e as estruturas membranosas no labirinto vestibular, elas podem ser divididas em sáculo, trículo e os canais semicirculares. Ó, aqui nós temos o sáculo, que é esse daqui, temos o trículo, que é aqui, e a gente tem os canais semicirculares. Nós temos o canal semicircular posterior, o canal semicircular anterior e o canal semicircular lateral. Bom, então, gente, vocês estão vendo essas dilatações aqui? Então, cada um desses canais terá uma dilatação, que é a ampola. Dentro das ampolas, teremos a presença de células ciliadas especiais. Essas células vão formar a chamada crista ampular. Lembrando que essa parte do labirinto vestibular tem como função detectar movimentos da nossa cabeça, informando ao sistema nervoso a posição da cabeça, se ela está se movimentando, a que velocidade, etc. Então, essa parte do labirinto vestibular serve como um sensor da cabeça. Bom, então, como que vai funcionar esse sensor? Então, gente, olha só. Em cima dessas cristas ampulares, dessas células ciliadas, nós teremos pequenos cristais, que são chamados de otólitos, que estão por cima das células ciliadas, que formam a crista ampular, que eu já tinha falado para vocês, que está nessa dilatação. Então, quando a gente mexe com a cabeça, esses ólitos, eles também vão se deslocar, e o deslocamento desses ólitos vão deslocar os cílios, causando, então, a despolarização dessas células, informando, então, o movimento da cabeça ao nosso sistema nervoso, através da parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Bom, e é interessante a gente falar também que dentro do trocúlo, esse daqui, olha, e dentro do sáculo, a gente vai ter também estruturas que uma estrutura que é chamada de máculo, que é semelhante aos cristais ampulares. E eles têm a mesma função dessas outras células, que seria a detectação de movimento. Então, foi isso. O nervo vestíbulo-coclear é o 8º nervo craniano e é um nervo puramente sensitivo. Ele consiste de duas partes, a porção vestibular, que veicula impulsos nervosos do sistema vestibular, e a porção coclear, que veicula impulsos da cóclea. Ambas essas estruturas fazem parte do ouvido. As suas fibras consistem somente de fibras sensitivas aferentes. A palavra aferente significa em direção ao centro, como de uma área periférica de um membro em direção ao sistema nervoso central. A palavra eferente é o oposto de aferente, significando para longe do centro e em direção à periferia, ou seja, quando o estímulo é carregado do cérebro em direção a uma área periférica. O vestíbulo é preenchido pelo fluido endolinfático e é responsável pelo equilíbrio somático do corpo humano. Ele também é inervado por pequenos ramos sensitivos que inervam as partes do vestíbulo, que incluem o sáculo, o utrículo e as membranas anterior, posterior e lateral da ampola. Esses pequenos ramos se fundem em ramo superior e inferior,
antes de entrarem no gânglio vestibular. A cóclea é responsável pela audição sensorial e é inervada por um pequeno ramo de fibras pós-ganglionares que deixam a lâmina espiral óssea após inervar as células ciliadas internas e externas do órgão espiral de corte. Sobre as células ciliadas encontra-se a membrana tectória. O nervo coclear forma sinapse na cóclea sobre o gânglio espiral, antes de cursar sozinho e eventualmente adjacente à raiz motora do nervo facial, do nervo intermédio e do nervo vestibular. O ossículo estribo é o menor osso do corpo humano e faz parte do conjunto de ossos que formam a cadeia auditiva primária. Articula-se com a bigorna, enquanto sua base é adaptada à janela do vestíbulo. Labirintite é um termo comumente usado para designar um problema que pode comprometer tanto o equilíbrio quanto a audição, porque ela afeta o labirinto, estrutura da orelha interna constituída pela cóclea e pelo vestíbulo e canais semicirculares, que são responsáveis pelo equilíbrio. Processos inflamatórios, infecciosos e tumorais, doenças neurológicas, compressões e alterações genéticas podem provocar crises de labirintopatias e vestibulopatias, entre elas a labirintite. A labirintite se manifesta em geral depois dos 40 ou 50 anos, decorrente de alterações metabólicas e vestibulares. Níveis aumentados de colesterol, triglicerídeos e ácido úrico podem acarretar alterações dentro das artérias que reduzem a quantidade de sangue circulando em áreas do cérebro e do labirinto.